Pai do Senhor, meus amados, uma boa noite a todos. Sexta-feira, dia 1º de outubro, nós ainda não estamos iniciando uma campanha de oração, não é de jejum, de oração, com a participação dos grupos familiares. Então hoje eu vou estar trazendo uma pequena palavra a você, convidando você a estarmos em oração pelas famílias. Nós tivemos nesta semana eu não diria surpresa, mas uma ação do governo do estado de Pernambuco, que pode parecer normal para alguns, para outros. Para mim, eu tenho falado aqui, ensinado, que são ensaios para a ação do anticristo. Ao decretar que igrejas e templos acima de 300 pessoas deverão ter bloqueio, comprovação de vacina, essas coisas. Nós não somos contra a vacinação. Porém, a utilização de inibidores de pessoas na frequência aos templos. Por que os templos estão sendo assim tão perseguidos? As igrejas estão sendo tão perseguidas. Por quê? Nós já tivemos períodos em que foi restrito o horário de igreja. A maioria das igrejas tiveram problemas nos seus horários, nos seus cultos, restringindo o horário na semana, restringindo o horário no final de semana, como se a igreja fosse irresponsável, fosse responsável por disseminação de problemas de saúde na sociedade, quando na verdade a igreja ela é o melhor organismo que existe no meio social, porque ela é que restaura famílias, ela é que restaura as vidas, ela é instrumento de Deus para a salvação e para a bênção das pessoas. Então, mas eu estou falando disso aqui, uma pequena palavra que eu vou estar falando sobre um outro tema, uma outra temática. Hoje eu fiquei pensando para trazer uma palavra para vocês e me veio a questão do fermento, do pão com fermento, do pão sem fermento, do estar com fermento, estar sem fermento. Eu coloquei um tema aqui que é vivendo sem disfarce. Colocar máscara. Aqui é tudo a mesma coisa, máscara, encobrir e tal, mas vivendo sem disfarce, ou seja, o que é o fermento, qual é a ação do fermento num bolo? Às vezes a gente participa, e aí nós temos na igreja muitas abençoadas irmãs e irmãos que são bons de culinária e que fazem bolo, por exemplo. Aqueles bolos lindos, mas nós sabemos que a ação do fermento ali deixou que a massa ficasse mais robusta, aparentemente um bolo maior, mais fofo, mais bonito. Esta é a ação do fermento, ele disfarça o que a massa ela é, na verdade, a concentração dela faz com que ela fique num tamanho menor, num volume aparentemente menor. E o fermento ele tem essa função de impulsionar, de deixar alguma coisa parecida com outra. Então ele disfarça, ele encobre, ele modifica uma ação. Muitas vezes nós estamos nos deparando com situações na vida em que é isso que está acontecendo. As pessoas estão vivendo no fermento, elas estão aparentando uma coisa das quais elas não são. Elas estão aparentando um cristianismo que elas não têm, elas estão aparentando o amor que elas não vivem, elas estão aparentando a paz que elas não dispõem. Então aqui em Gálatas capítulo 5, se você puder em sua casa acompanhar, Gálatas capítulo 5, versículo 9 diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Interessante que eu tenho aqui em casa uma boleira, de âmbito familiar, não é comercial, e às vezes vai utilizar uma massa que não vem com fermento, uma massa sem fermento, ela pega aquela quantidade X ali de fermento e coloca. Um pouquinho de fermento já vai dar um volume àquela massa, aquele bolo, aquela torta, aquela pizza, seja o que for que você estiver usando, algum tipo de ingrediente, de massa, e vai usar o fermento. Então o fermento ele vai dar aquele disfarce, aquela beleza. Olha, se você pegar uma torta dessas tortas caseiras mesmo, torta que a gente usa às vezes em casa, uma torta sem fermento, ela vai estar bem lisinha, bem fininha. A pessoa vai olhar, vai achar que a torta não prestou, tal. E uma torta com fermento é aquela torta que vai quase transbordar a vasilha que foi utilizada. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouco de disfarce vai mudar todo o ambiente daquela pessoa. Ela vai aparentar uma coisa que ela não é, ela vai demonstrar uma coisa que ela não tem. Então, os ambientes no entorno da gente, muitas vezes, vive isto. E a palavra de hoje é exatamente sobre isso. Viva sem disfarce. Porque um pouco de fermento, existe muitas pessoas disfarçadas. E, infelizmente, a gente tem que se deparar com isso. Isso aqui é diferente de joio e de trigo. Joio é um trigo que
que não é verdadeiro, é falso. Então é alguém que vive na igreja, que vive todo o cristianismo, mas aquela pessoa ela não vai produzir nenhum fruto de bênção. Já essa questão aqui do fermento, ela vai disfarçar a pessoa. É a pessoa que ela demonstra que é crente, mas ela não é. Ela demonstra que está em paz, mas ela não tem paz. Ela demonstra que mudou, assim, quer demonstrar que mudou apenas na aparência. E às vezes, para conquistar pessoas, aquela pessoa conquistar os outros, aquela pessoa ela vai dar um sorriso, ela vai dar paz do Senhor. Eu sempre digo, eu ensino isso na igreja, eu tenho muito receio e, infelizmente, a gente, devido à experiência de vida cristã, são quase 40 anos de vida cristã, a gente sempre diz e não erra, porque quando você vê assim alguém com muito fogo, se aquele fogo não foi algo que Deus promoveu na vida dele, é fogo demais. Fogo de quem não tem experiência na Bíblia, fogo de quem não tem vida, fogo de quem não tem conhecimento daquilo que a Bíblia ensina. O que acontece? Aquela pessoa ali, aquele fogo ali que é de palha, ele vai um dia acabar e vai virar cinza. Então a gente se depara com muitas pessoas dentro da igreja, que apareceram na igreja, jovens que já frequentaram a igreja. Eu me lembro de um jovem que eu chamei, meu amado, fique junto dos outros jovens, ande com os jovens, fala a linguagem dos jovens. E ele lá no meio dos adultos, no meio dos outros, era cheio de fogo, e isso e aquilo e tal. O resultado dele no mundo, perdido, no pecado, fogo apagado. Então, um pouco de fermento, ou seja, disfarçou aquele camarada. Ele falava as palavras, oh, aleluia. Ele falava as palavras, oh, abençoado. Ele falava as palavras que o outro fala. Mas ele estava usando fermento na vida dele. Ele não estava usando o natural. Não era algo de Deus na vida dele. Acho que você está compreendendo. Então, a palavra de hoje é sobre isso. Aí eu trouxe duas pequenas coisas para compartilhar. Compreenda aquilo que pode danificar a caminhada. Existem coisas que podem danificar a sua caminhada. E Jesus, em Mateus 16, 12, ele diz assim, lá no Evangelho de Mateus, quando ele tinha falado sobre tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Aí lá no versículo 12 diz assim, então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. É Mateus 16, 12. Os discípulos de Jesus, quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus, eles na hora ficaram fazendo o que muita gente faz, vai no literal, vai nas palavras literais e não consegue fazer uma associação daquilo que realmente o Senhor está querendo dizer. Então o que nós estamos falando aqui, nós estamos falando do fermento, do pó, daquilo que você encontra no supermercado, daquilo que você usa ali na boleira usa, o padeiro usa. Nós não estamos falando disso, meu irmão. Nós estamos falando sobre aquilo que pode alterar, no caso dos fariseus, o ensino deles. Você às vezes acha que pode conviver com certas pessoas, ouvindo certos ensinamentos, e não vai afetar a sua vida, e vai. Jesus falava dos fariseus. Né? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo com quem você convive. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, Gálatas 5:9. E aqui Jesus, ele tinha falado sobre isso e os discípulos demoraram a compreender, mas depois eles entenderam que estava se falando do ensino dos fariseus e dos saduceus, e não do fermento do pão. Então, o que eu estou tratando para você é que os disfarces da alma, os disfarces do coração, eles podem levedar, deixar aquela pessoa com uma aparência diferente, com um jeito diferente, com cara de crente, com jeito de crente, mas o coração não sendo. O coração está inflamado, o coração está com fermento. Então nós precisamos viver uma vida sem fermento. Por isso que lá em Êxodo eles tinham que preparar rapidamente e eles não tinham tempo de fermentar o pão. Então o pão era sem fermento, é chamado na Bíblia de pães asmos. Nós precisamos de uma vida assim, de uma vida sem fermento, de uma vida ali. O interessante é que o pão com fermento, ele incha, ele cresce, e o pão sem fermento, ele parece um bolachão. Mas o que é que o Senhor queria dizer? Vocês precisam comer o natural, vocês precisam comer aquela coisa sem disfarce, sem uma aparência de outra coisa. Você precisa viver uma vida real, uma vida que seja aquilo que Deus está tratando com você. Saia da fantasia da internet, dos YouTube da vida. Saia da fantasia, das aparências, do sorriso rasgado, mostrado. Não. E viva a realidade. Né? Busque ao Senhor. Tire os disfarces. Tire o fermento da sua alma, da sua vida. Cuidado com quem você anda, né? Para você não estar andando com saduceus e fariseus que são carregados de disfarces nos seus corações.
A segunda coisa que o Senhor me falava e eu queria trazer para você é que hoje está disponível uma nova estrutura. Nós precisamos nos livrar da antiga. A estrutura que você tinha antes de Jesus era uma estrutura com fermento. Nós vivíamos... Eu vou dar um exemplo para você. Eu, na minha época da adolescência, antes de me converter, eu ia para a festa... era a estrutura que eu tinha de alegria, era aquela festa, era aquele baile, era aquele momento. É assim nos dias de hoje também. As pessoas, elas esperam o final de semana, elas esperam sexta-feira como o dia de hoje, para sair à noite, para sair de madrugada, para ir para bailes, para ir para se embriagar, ou beber ali com os amigos, ou jogar conversa fora. Mas isso é uma vida fermentada. E aí, em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Verso 6. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Ou seja, aqui é a mesma estrutura que estamos falando aqui. Um pouco de fermento, ele muda toda a concepção, muda tudo aquilo ali que você está vivendo. Então, basta um pouco de um ensino errado para mudar você. Eu conheço pessoas que eram crentes, que eram pessoas equilibradas, mas deixaram que um pouco de fermento, de heresia entrasse no seu coração. Você está entendendo o que esse fermento significa? Um ensino errado, um conselho errado, uma mágoa que entrou no seu coração, algo que você perdeu e que você não conseguiu compreender que aquela perda foi promovida até mesmo por Deus para ajudar você a ser mais humilde. Então ele diz assim, olha, um pouco de fermento ele vai alterar aquela massa. No verso 7 ele diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Porque aquele que nasceu em Cristo Jesus, ele nasce sem fermento, ele nasce sem disfarce, ele nasce sem essa aparência daquilo que ele não é, ele vai ser aquilo que ele é. Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, nós somos a carta do Senhor, nós somos os embaixadores dele, nós devemos transmitir às pessoas o que realmente Jesus é. Jesus não é uma religião de radicalidade, de radicais. Jesus não é um liberal de pode fazer o que você quiser. Jesus é santo e nós precisamos olhar para ele, os seus ensinos. Ele é amor, ele perdoou aquela mulher no adultério, mas disse para ela, agora vai, não peque mais. Então, existem limites. Ele não apedrejou, mas ele disse, agora acabou, você gastou sua cota, agora você vai, mas não peque mais, porque eu estou te dando uma chance. Então, Jesus é isso, é aquele que dá oportunidade, é aquele que dá chance, mas não é aquele também que tá, tipo assim, você faz o que você quiser e está tudo de boa, não. Isso aí é fermento do engano, fermento de ensinos errados. Se você precisa saber o seguinte, até foi falado essa semana na igreja, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está o teu coração? E ele diz assim, livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Seja uma massa nova em Cristo Jesus. Ore. Nós estamos no culto de oração. É hora de você orar pela sua família. Orar por você. Entrar em oração para que os ensinos errados que você aprendeu saiam do seu coração. Para que você comece a buscar mais a palavra e estudar a palavra com mais equilíbrio. Às vezes se ouve demais, as pessoas hoje qualquer coisa consultam a internet, estudos e tudo mais, e qualquer um prega e diz o que quer, sem base, sem fundamento, sem uma vida cristã autêntica, e vai falando um monte de heresia. Já apareceu gente falando de trízimo, já apareceu gente falando disso, daquilo, vídeo que esses dias eu vi um vídeo, eu nem consegui terminar de assistir, que a pessoa ia curar, um cidadão ia curar uma criança num culto, e ele diz assim, olha, quando disserem 3 amém, aí eu não aguento. Estão transformando as coisas de Deus em mágica, 3 amém, 3 batidinhas no móvel. Que isso, gente? Quando Jesus curava, ele dizia, vá mostrar ao sacerdote, ou então ele disse, vá se lavar no tanque de Siloé, ou então ele cuspia no chão e aplicava nos olhos, ou então Pedro e Paulo, ou Pedro e João, mandaram o aleijado se levantar, levaram o lenço de Paulo, expulsou o demônio, curou o enfermo. A Bíblia é assim, é simples. As pessoas estão fazendo mágica, fantasia, espetáculo. Isso é fermento. Estão levedando a massa, estão tornando o culto um show. Estão tornando o culto um show, estão tornando a igreja uma casa de espetáculo. Não, a igreja não é casa de espetáculo, o culto não é casa de espetáculo, show. Eu vi um vídeo que o cara fica dizendo assim, agora vai entrar tal, fulano, puxa aí no baixo, daí dá um slap. E o cara fica, é um diretor de artes no culto. Gente, culto é a adoração a Deus. Como é que alguém pode dirigir a adoração a Deus? Agora todo mundo faz careta, agora todo mundo ri.
Gente, isso é fermento. Quando é que as pessoas vão parar para entender isso? Mas não vou resolver o problema do mundo. Eu estou aqui para ensinar você que está acompanhando. Você que é da Eterna Aliança, ou você que está acompanhando o nosso culto, mesmo sendo de outra igreja. É hora da gente se livrar do fermento. Está disponível a nova estrutura. A nova estrutura é essa. Uma estrutura nova, a massa nova, sem fermento, em Cristo Jesus. Sem disfarce, sem arrumação de uma coisa que não é. Precisamos voltar ao Evangelho da graça, ao Evangelho da paz, ao Evangelho da simplicidade. Precisamos resgatar o desejo de servir ao Senhor sem busca de interesses pessoais, conquistas financeiras. O Evangelho não é troca de bênçãos por oração, por adoração, dízimo por uma riqueza. Não, o Evangelho de Jesus é o maior tesouro. Eu falava isso recentemente, Mateus 13, 44, 45, que fala sobre o tesouro no campo, a pérola escondida. O Evangelho é tão precioso que quem realmente o encontra deseja estar com ele. Então, viva sem disfarce, viva sem fermento, viva uma vida sem deixar que as heresias, que os ensinos errados, que o desejo de ficar famoso seja maior do que o desejo de ser salvo. O desejo de estar no auge, de ter milhares de seguidores, de likes e de gente te assistindo, que isso não seja maior do que o desejo de estar no céu junto a milhões de salvos, que lá você junto com o outro não é mais nada, não é mais ninguém do que um salvo. Que essa seja a coisa mais importante da sua vida, que você esteja lá no céu. Gente, Evangelho da graça, Evangelho da salvação, Evangelho do humilde, Evangelho do quebrantado, Evangelho do que serve a todos, sem o fermento. Livre-se do fermento. 1 Coríntios 5, 7 ele diz, livre-se do fermento velho. Vamos nos livrar dessas estruturas velhas, desses ensinamentos velhos, dessas coisas corrompidas que afetam a sua alma, que afetam o seu coração. Vamos nos livrar disso, livre-se disso, pare de ouvir, pare de pesquisar tudo, procure saber a fonte, procure saber quem falou aquilo ali. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa na internet, surgiu um camarada dizendo as coisas até bonitas, interessantes, mas ele falava tanta coisa, eu disse, deixa eu pesquisar. O camarada frequentou uma igreja um tempo, depois frequentou outra igreja, depois ele começou a achar que igreja nenhuma servia, ele começou a se tornar autodidata, independente, ele agora opina sobre tudo. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? A Bíblia fala sobre os nicolaítas, a Bíblia fala sobre essas coisas que já existiam na época e que existem nos dias de hoje. Você precisa ter cuidado, você precisa vigiar, você precisa se livrar do fermento velho. Olha, pecado que leva muita gente a se afastar de Deus, ou muita gente a pensar que está com Deus, mas está distante do Senhor, é fermento que leveda. A pessoa acha que está tudo bonito. Aí as pessoas que falam, elas querem ouvir pregador que fala tudo que ela gosta, que fala tudo que enche o seu coração, e ela se sente bem. Aí a pessoa falava isso aqui, e fala um monte de abrobinha, fala um monte de coisas sem fundamento bíblicos, sem graça de Jesus, sem uma palavra para encerrar, o que diz assim, um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem morte. Ele disse, aquele que ganhar sua vida aqui vai perder no céu. E quem perder sua vida aqui vai ganhar no céu. Um evangelho sem isto é um evangelho fake, é um evangelho falso, é um evangelho distante do que Deus tem para você. Então, querido, viva sem disfarce. Compreenda que o que é que danifica a sua caminhada? O que danifica a sua caminhada é um pouquinho de fermento, um pouquinho de uma heresia no seu coração pode levar você a se desviar e se afastar. Eu conheço pessoas que eram bênçãos. Aí começou a estudar demais, começou a querer saber demais, aí começou a querer saber mais do que os outros, ser melhor do que os outros, e afundou. Eu conheço pessoas que eram cheias de fogo, mas quando eu dizia assim, ei, é preciso botar o fogo, vamos botar na lenha, vamos fazer esse fogo crescer na medida que se cresce, e não assim, já incendiar tudo sem fundamento, sem base. E hoje está longe dos caminhos do Senhor, está apagado, está distante, está sem Cristo. Então hoje está disponível uma nova estrutura, que é uma massa nova sem fermento. Você precisa se livrar do velho. Lute contra o velho homem, lute contra as estruturas, mas lute também para não aceitar ensinamentos e coisas erradas que esse mundo está te oferecendo. Amém? Eu preciso lutar.
Eu sou pastor. E eu preciso lutar contra isso. Porque a coisa vai chegando. Todo mundo, mas está todo mundo usando isso. Mas está todo mundo desse jeito. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos de Cristo Jesus. Nós precisamos entender que nós olhamos para Ele, nos inspiramos nele e seguimos a Cristo. Viva uma vida sem fermento. Não deixe os ensinamentos dos fariseus, não deixe os pecadinhos entrar e ficar como se fosse normal, não. O que é pecado te afasta de Deus e te leva para o inferno, e te leva para a perdição eterna. Isso é mais sério do que a amizade, de quem mantém ali uma amizade. Eu não posso ferir a perder meu amigo. Fique com esses teus amigos e perca a amizade com Cristo Jesus. Eu tenho uma canção da antiga, não vou cantar agora, até falei certo dia, eu tenho um amigo por muitos amados, porém detestado por muitos também. Nas horas incertas é o meu companheiro, o meu conselheiro, fiel companheiro. Então, querido, eu tenho Jesus, tenha Jesus como seu amigo. Se afaste das amizades fermentadas. Se afaste dos caminhos fermentados. Se afaste das estruturas fermentadas. E viva uma vida simples como um pão asmo. Que Deus te abençoe. Que essa palavra frutifique a sua vida. Ore. Ao final desse culto, esteja em oração por você, pela sua família, pelos seus filhos, você que tem filhos, pelo seu casamento, você que é casado. Ore por você. Ore por tua vida, para que você não ande mais uma vida fofinha de fermento, mas uma vida sequinha, mas ali na presença de Deus, você sendo o que você é. Amo sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração para encerrar, mas eu peço que você esteja orando também. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, nesse momento tão especial de estarmos aqui cultuando o Teu nome, que essa palavra invada este lar, esta casa, esse homem, esta mulher. Ó Deus, que possamos viver a massa sem fermento, a estrutura nova de Cristo Jesus em nossas vidas. Que este homem, que esta mulher, que este lar, que este jovem, adolescente, cada um possa estar sendo impactado com esta palavra, possa estar se livrando das estruturas farisaicas, das mentiras, dos enganos, das coisas que levam muitas vezes a achar que não, mas Deus é amor não, querido, Deus que é amor também é aquele Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Deus leva essa consciência pelo poder do Teu Espírito Santo a estes corações. E que cada um que recebeu essa palavra possa orar pela sua família, orar por si e se conscientizar de que devemos viver a vida de uma massa nova, sem fermento, assim como Cristo nos fez. Eu oro e abençoo essas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Estamos de volta domingo, às 18 horas, no culto presencial e online. Quarta-feira, no culto às 20 horas, presencial e online. E sexta-feira, já voltando com os grupos familiares, nos nossos cultos de sexta de oração. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.